não pode perpassar a imagem do Partido dos Trabalhadores, que é uma imagem pura, de defesa dos pobres, de defesa das comunidades, com toda essa ideologia purpurina, entendeu? De elite esquerdista, que não vive a realidade de uma periferia, não sabe de nada do que acontece no dia a dia, não sabe o que é uma guerra de facção, não sabe o que é nada disso, né? Nós temos nosso vereador Sandro Filho, que é uma representação existencial desse problema, tá? Como é que eu posso dizer? Ele viu de perto, ele viu tudo isso daí, a reatividade dele é o que faz hoje ele ter um motor para ser o vereador que ele é hoje, né? Então, basicamente, esses assuntos estão tomados pelo Centrão, especialmente pelo MDB da Bahia. E quem é o MDB da Bahia? Quem é alçado agora para poder ficar falando não só de Neto, mas sobre pitacos de segurança pública? Quem é que está falando sobre política penitenciária? Quem que tá falando sobre isso agora? O maior penitenciário da Bahia, né, Lucas? O cara que tem uma experiência, o cara tem muita experiência de penitenciária. De ser preso. Sim. Como ele tem experiência de ser preso, então... Lembrando, esse é o cara que não quer que a gente lembre, né? Ele pediu pra que ele tivesse o direito das pessoas esquecerem que ele foi pego com 50 milhões em mala de dinheiro dentro do apartamento. Então, ele começa o vídeo falando disso. Sim, se ele não quer que a gente lembre, a gente vai lembrar sempre, né? Que é ele o dono das malas, tá? Que busco abordar com seriedade, tentando provocar em vocês uma reflexão. Mais recentemente, tenho visto com muita intensidade, visto e ouvido com muita intensidade, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, se manifestar sobre problemas que existem no nosso estado relativos à segurança pública e às unidades prisionais, ao sistema prisional do nosso estado. Evidentemente que sempre que eu falo, termina vindo daquela entourage, daquela milícia digital mais próxima a ele, críticas pesadas do ponto de vista pessoal, como se isso fosse me intimidar. Quem me conhece sabe que não me intimido com facilidade. E de que forma eu pretendo comprovar que essas críticas são levianas, oportunistas e, acima de tudo, busco o ex-prefeito, em alguns momentos, reescrever a história do nosso estado. Diz ele que desde 2006, momento em que, para alegria minha, ajudei de forma incisiva e o meu partido a derrotar o carlismo, impondo através da candidatura de Jacques Wagner uma dura derrota ao ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que desde então a segurança pública virou um problema, é um abandono, os governos e sobretudo o atual governador não chama a si a responsabilidade para combater essa questão. Aí eu fiquei lembrando, imaginando como era no tempo passado. Antes de 2006, o grupo deles comandou a Bahia por mais de 40 anos. Só o avô, o ex-senador, foi governador por 3 mandatos, 12 anos. E o que acontecia nessa época? Grande maioria dos baianos, que se lembram como era a segurança pública na época de Antônio Carlos Magalhães. O ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que tinha fama de bom gestor, um homem que amava a Bahia, fez seu marketing em torno disso, duro, grande administrador. Se não bastasse ter deixado ladrões entrarem no seu apartamento para de lá surrupiarem objetos de arte, pratarias, santos que ele cultivava, eu me dei ao trabalho de pegar aqui algumas manchetes, alguns fatos ocorridos naquela época na área de segurança pública do sistema prisional, na Bahia. Olha essa, fuga de presos paga com cheque sem fundo. Você imagina isso aqui, ainda na época do velho ACM. Grande maioria dos baianos, que se lembram como era a segurança pública na época de Antônio Carlos Magalhães. Cadeia e Ilhéus abrigam um número excessivo de presos, superlotação de presídio. Ainda ACM, olha para aqui, falando de fuga. Fuga em massa no complexo de Santo Antônio de Jesus. Poxa, como é que aconteceu isso? Como é que deixaram acontecer isso? Incompetência, dissídia, desleixo. O que era isso? Como é que você explica isso, ACM Neto? Fala pra gente, só vale para hoje sua crítica. E o que aconteceu no passado? Sem crime organizado, sem PCC, sem tanto comando vermelho, sem disputa por espaço territorial para o tráfico de drogas, intensificada a caçada a ladrão que fugiu da casa de detenção. Como é que fugiu? Deixaram fugir alguém da casa de detenção? Presidiários acusam guarda de suborno. Tinha isso naquela época. E o governador não fez nada, não tomou nenhuma providência. Portanto, voltarei aqui a abordar esse tema, porque considero que o ex-prefeito tem feito críticas absolutamente levianas e oportunistas em relação à questão da segurança pública e ao sistema prisional da Bahia. Lucas,
Esse aí é o primeiro de uns 2, 3, 4 vídeos. Não dá pra reagir tudo dele, não. Mas, basicamente, ele começa já falando de ataques pessoais. Ele fala que ele tá sofrendo ataques pessoais levianos, sendo que ele já começa falando de um ataque pessoal de ACM Avô. Mas eu não vou ficar aqui defendendo ACM Avô, ACM Novo, ACM Neto. O tema não é esse. O tema, a questão é o seguinte. Ele tá pegando manchetes espaçadas, notícias de coisas que provavelmente aconteciam de fato há 20 anos atrás, mas que acontece toda semana agora. Um negócio que realmente deve ter acontecido, provavelmente, tá? Mas entra a questão da percepção pública, que é uma coisa que é muito importante, é um dado também, estatística também é sobre percepção pública. E a percepção pública, na verdade, é o contrário. A esquerda, inclusive, ideológica, que é a base do PT, critica esse ACM-Avô pelo excesso de repressão. Exatamente. Que vagabundo não tinha vez. Então, tipo, o excesso de repressão de ACM-Avô é que era crítica, não a anuência com crime. Nós não estamos falando aqui de coisas pontuais que podem acontecer, como assalto, fuga de prisão. Nós estamos falando de um pacto, de uma aliança com o crime organizado, com uma coisa completamente diferente. É uma conivência, é um diálogo cabuloso. Não vamos esquecer o fatídico áudio do tesoureiro do PCC com o PT. Um diálogo cabuloso com o governo do PT, tá ligado? Então essa é a crítica central do que nós estamos tentando trazer, e é muito conivente, é muito coincidência, e também é muito, como assim, é muita cara de pau, vamos falar logo com os termos, é muita cara de pau o partido que tem a pasta da secretaria, que cuida da questão penitenciária, que é a pasta do MDB, é o MDB que cuida dessa parte, sabia disso, Lucas? Sabia. É o MDB que escolheu as empresas que estão réis agora. Inclusive, essas empresas atuaram no município de Vitória da Conquista, coincidentemente, terra de Igor Novaes e do pessoal de Vitória, né? Então a gente tá muito tranquilo pra dizer que esses problemas que persistem hoje são culpa dele. Sim. E ele tá aqui, ele tá se defendendo, atacando o gestor do passado. Olha que viagem, o cara não trouxe um dado pra defender a parada deles. Ele só trouxe informações espaçadas e notícias do passado pra poder justificar. No passado também tinha isso. Mano, que defesa horrível. É o chamado estratégia Tucoque, né? Tucoque, que é tipo, você atacar o adversário com aquilo que você já faz. Tipo, mas você também faz. Você também. É isso, o Matheus contribuiu no chat. Sinceramente, quando eu acho que nada mais pode surpreender, surge Jerônimo Rodrigues como uma fênix, indicando para a segurança pública um bandido condenado por roubar mais de 50 milhões de reais. Obrigado por lembrar disso, Matheus. Esse cara não devia nem dar entrevista, nem ter rede social, nem deveria estar em liberdade. Que país maluco, meu pai amado. Pois é, eu defendo que o que está sendo feito com Bolsonaro hoje seja feito também, né? Além de ser feito com o Bolsonaro, que a gente defende que o que seja feito, o que está acontecendo seja feito de fato, a gente quer expandir isso para políticos dessa classe, né? Políticos que já estiveram no poder, que já foram pegos em esquema de corrupção, que nunca mais tivesse chance, né? A lei da ficha limpa vale o que hoje? Né? Pra quê? A lei da ficha limpa que a Dilma foi obrigada a assinar na época, que dizem que, porra, foi no governo do PT a lei da ficha limpa, foi porque ela tava com a faca no pescoço, e não à toa ela caiu. E agora eles querem acabar com a lei da ficha limpa. Sim, exato, não tem mais valor nenhum, o fato de Gedel ter voz ainda, Gedel que devia ser completamente sancionado, deveria ficar sem falar com imprensa, não deveria poder ter rede social. Isso não tem nada a ver com censura, né? A gente tá aplicando penas a um criminoso. Né? Ele não é mais uma força política legítima, ele não é mais uma peça viável. Ele não deveria ter, ele escolheu o caminho dele, né? E eu não sei se você consegue puxar essa manchete, mas ele confessou na época, em 2017, quando ele foi preso, ele confessou que aquele dinheiro que ele estava utilizando era para usar na eleição. Não era para uso pessoal. Como se isso fosse melhorar, isso só piora. Velho, vocês pegaram um monte de velhinho, independente da força de vontade. Acho que eles queriam, de fato, dar um golpe em Brasília. Mas pegaram um monte de velhinho e botaram 15 anos de cadeia por ataque à democracia. O que não há como maior ataque à democracia a compra de voto. Você usar dinheiro sujo para comprar voto. Uma pessoa como essa é muito mais inimiga da democracia do que qualquer outra.
E esse cara daí tem voz pra falar. Então, quando o Lucas fala, um cara desse não devia ter voz, é porque ele é uma pecha pra democracia. Não é pra gente ser tigrão contra as pessoas Ele é um inimigas da estorvo. democracia. Um cara desse é um inimigo da democracia. Aqui, ó, não fui eu que falei, foi ele mesmo pra Veja. Admitiu que 51 milhões em apartamento eram para a campanha. Ex-ministro de Ou Lula e seja, dinheiro Temer foi sujo. preso. Depois, veja como ele é pragmático ainda. Veja como o Centrão consegue conversar com todo mundo. Temer foi chamado para ser vice da Dilma porque ele era um grande inimigo do PT. E ele conseguiu ser ex-ministro dos dois, de Lula e de Temer. Preso após o Exatamente. PF encontrar malas e caixas de dinheiro em espécie dentro de um imóvel alugado em Salvador. O É. Tebet, que tá hoje no governo Lula, ela é do MDB. O MDB está infiltrado em todas as direções. O MDB, vai ter o meu vídeo também aí que a gente vai reagir, que eu publiquei ontem. O MDB, ele conversa com a direita também. O MDB é o MDB de Ricardo Nunes em São Paulo. É o mesmo MDB de Gedel Vieira Lima aqui na Bahia. Esquerda e direita, os caras estão entranhados. Os caras estão em todos os lugares. E, inclusive, ideologia, como é o nome que fala, Lucas? Virtude, propositividade, visão de futuro de Brasil. Isso tudo é perfumaria para esses caras. O que importa para eles é sempre a próxima eleição. A ponto deles lavar, no caso de Gedel, lavar 51 milhões de reais. Não, mas não era para uso pessoal, era para usar na eleição. Como se isso Exatamente. melhorasse a situação, como se isso fosse mais. Então, esse cara daí aparece criticando e trazendo análises políticas como se fosse um porta-voz da segurança pública do governo do Estado. Por que Jerônimo Rodrigues não veio falar por ele mesmo de segurança? Porque quando ele fala merda. Quando ele fala, é pra poder falar pra proibir a raminha de água. É por isso que ele não aparece. Quando ele aparece fazendo pelo, sei lá, 100º empréstimo que ele faz na na Assembleia Legislativa daqui da Bahia, na Alba, e todo mundo vai passando os empréstimos que ele vai pedindo, é pra propaganda. É pra fazer propaganda de obra. Não é pra terminar o VLT, não é pra terminar a Ponte Itaparica, não é pra Pra fazer terminar propaganda de a obra parada. rodoviária. Oi? Pra fazer propaganda de obra parada. De obra É que pra não vai fazer ser propaganda de obra entregue. parada. É. Exatamente. A transposição do Rio São Francisco até hoje vai ficar por isso mesmo, e ninguém vai. Pô, Tá dane-se. todo mundo cagando e andando, quer todo mundo ganhar. Então o assunto do momento é segurança pública. Então eles vão pegar o seu verdadeiro anseio. Eles vão pegar aquilo que tá no seu coração, aquilo que tá lhe impactando diariamente e vai tentar lhe convencer para poder ganhar a eleição do ano que vem. Passou a eleição do ano que vem, eles vão ver a próxima pauta. E sempre vai ser assim, nunca vai se resolver. A próxima pauta vai ser saúde, aí vai ser regulação, e tudo vai ser saúde e regulação. Saúde e regulação. Eu falo pra você, Lucas, pra mim não adianta nada falar sobre temas diversos se você não consegue andar na rua. Pra mim não adianta. É o pilar principal, assim, que tá faltando, né? Saúde, segurança e educação. Se você não tiver saúde, não adianta nada você ter os outros dois. Se você não tiver educação, não adianta nada você ter os outros dois. Se não tiver segurança, não adianta nada você ter os outros dois. Porque o país vai ser sempre deficitário, ineficiente, porque não tem uma parte fundamental, uma estrutura básica para ser um país. Né? A gente não cumpre. E do que a gente tem de solução, a gente tem ex-criminosos dialogando, negociando com criminosos violentos para arranjar uma solução, né? Porque isso sim é confortável. É confortável Exatamente. deixar as facções se matando lá e aí você negocia com quem venceu para fazer propaganda de seu candidato. Né? É assim que tá. Exatamente. E a gente quer fazer outra coisa. A gente não quer ser governado por bandido. A gente não quer negociar com bandido, gente. Né? Não se negocia com bandido. Não se Não, de conversa com jeito nenhum. bandido. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, isso daí devia ser praxe. Joga duro.